Na quarta-feira, Jesus com seus discípulos, foi Oliveira, foi a Jerusalém. Foi a Páscoa, meu Jesus com seus discípulos, que padeceu a favor do nosso bem. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao monólogo do Duarte, referente aí à Semana Santa. Eu, o Gomes e o Heitor, a gente decidiu gravar na Semana Santa os monólogos igual a gente gravou no Natal. Porque em datas especiais meio que coincide da gente viajar e às vezes a gente não dá pra gente gravar junto. Então fica legal a gente fazer esse formato de cada um falar separadamente o que quiser. A gente sabe que a Semana Santa é uma tradição cristã que a gente comemora toda a vida de Jesus Cristo, desde a chegada de Jesus em Jerusalém até ele ser preso, crucificado e por fim ressuscitado, certo? A Semana Santa, então, ela marca aí a tradição de você relembrar o sacrifício que Jesus fez para salvar a humanidade, né? Eu estou narrando aí os livros do Velho Testamento e eles batem muito na tecla das oblações, das oferendas de sangue, né, de sacrificarem animais para Deus. E Jesus é colocado aí como o Cordeiro de Deus, porque depois de Jesus ele diz que não há mais a necessidade de se fazerem oferendas. A Semana Santa ela pode ser colocada aí como um sincretismo de determinadas tradições pagãs, né? Tradições de outras religiões. Dentro da cultura católica, as pessoas não comem carne na Semana Santa, em especial na Sexta-feira Santa, que, diga-se de passagem, esse episódio está sendo gravado na Sexta-feira Santa por mim. Mas também tem dentro do mundo daimista a gente fazer aí a tradição de, na Semana Santa, não consumir álcool e também não fazer sexo, para a gente poder ter uma carga energética mais limpa para os trabalhos, certo? É uma tradição nossa, não é obrigado, a gente não fica enchendo o saco, ninguém vai ficar te perguntando se você está fazendo isso ou não. É simplesmente uma recomendação, né, da própria doutrina em si. E eu gostaria então de contar para vocês uma história do meu mestre, visto que a Sexta-feira Santa narra uma história do Mestre Jesus. Eu vou narrar agora aqui para vocês uma história do meu mestre, tá bom? Essa história é uma história 100% minha e eu posso garantir para vocês que ela é 100% verdade. Talvez não de forma literal, mas é claro, né? Eu já disse isso em outras ocasiões do podcast e posso dizer aqui de novo para vocês. Não escutem esse episódio com os ouvidos, escute esse episódio com o coração. Eu caminhava na mata e eu conseguia escutar o barulho da cachoeira. E eu não sabia como que eu chegaria na cachoeira, porque eu não sou uma pessoa muito boa de andar na mata. Então eu vi um beija-flor e eu decidi que seria uma boa ideia seguir o beija-flor, que ele me levaria até a cachoeira. E de fato, ele me levou até a cachoeira. Quando eu cheguei lá na cachoeira, eu tava com muita sede, muita sede, muita sede. Então eu bebi bastante água, água. E eu não tava completamente satisfeito da minha sede, mas eu já tava me sentindo melhor do que a hora que eu cheguei. Então foi quando eu levantei meu rosto e eu vi o mestre. E aí eu disse pro mestre, então mestre, o que eu devo fazer daqui pra frente, já que eu bebi bastante e mesmo assim eu não me sinto satisfeito? E ele disse, você matou sua sede, mas agora você precisa se limpar. Então senta ali naquela pedra, na queda da cachoeira, deixa a água cair sobre a sua cabeça. E assim você vai ficar limpo. Eu falei, tudo bem, mestre. Então eu desci a cachoeira, eu escalei ela para baixo, sentei numa pedra, no canto da cachoeira onde a água batia, a queda da água batia
eu deixei a água cair sobre minha cabeça, me lavando e levando todas as minhas impurezas. Depois que eu já tinha ficado lá um bom tempo, eu voltei ao mestre, e o mestre ele sempre ficava cantando, sabe? Toda vez que eu precisava falar com o mestre, eu tinha que esperar ele parar de cantar. Então eu disse ao mestre, na primeira oportunidade que ele parou de cantar, depois do meu banho: bom, mestre, eu já tomei banho. E agora, o que eu preciso fazer? E o mestre disse: agora você tem que se tornar igual a mim. E o único jeito de você fazer isso é se você conseguir escalar a cachoeira sem utilizar os pés e as mãos. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta para o mestre, ele voltou a cantar. E eu decidi então voltar para minha pedra e pensar sobre isso. Durante muito tempo eu pensei: como que eu poderia subir a cachoeira sem usar o meu pé e sem usar a minha mão? Parecia simplesmente absurdo. Sei lá, como que eu vou fazer isso? Eu vou levitar? Não tem como. E depois de muito pensar e utilizar toda a impossível lógica que eu poderia ter para tentar resolver esse problema, eu subi de novo a montanha, utilizando o meu pé e minha mão, porque eu não sou igual ao mestre ainda. E disse: mestre, eu realmente pensei durante muito tempo sobre o que fazer em relação a isso, e eu não cheguei em simplesmente nenhuma resposta. Eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu faço isso. Como que eu vou subir a cachoeira sem usar o meu pé e sem usar a minha mão? Aí ele olhou para mim e falou assim: por acaso eu tenho pé e eu tenho mão? E eu subi a cachoeira. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. E antes que eu pudesse perguntar de novo, o mestre voltou a cantar, porque ele sempre faz isso. Então eu decidi voltar para o meu lugar. E eu aceitei que não é impossível subir a cachoeira. Confesso, ainda não subi a cachoeira. Eu ainda estou tentando entender como que faz isso. Mas eu queria extrair alguns pontos específicos aqui dessa história. Primeiro é que não existe nenhuma relação entre o beija-flor e a cachoeira. Não tem nenhum indício científico, biológico, de que o beija-flor possa te levar até a cachoeira. E mesmo assim eu decidi confiar no beija-flor para me guiar até a cachoeira, né? O Daime, ele é uma doutrina que não tem nenhuma explicação científica de por que a ayahuasca ajuda a gente a compreender coisas que a gente não compreendia antes. Por muitos é colocado simplesmente como mais um psicoativo. E que basicamente você toma lá a bebida e fica doidão, imagina coisas e viaja na maionese. Para as pessoas que estão mais presas nas questões pragmáticas, é colocado simplesmente assim, né? E realmente pode ser que seja para eles, mas para mim não foi. Quando eu confiei, né, no Daime, quando eu confiei no beija-flor, eu realmente cheguei numa fonte. Eu realmente cheguei num lugar que pudesse me fornecer água doce para eu beber, que pudesse me fornecer informações que eu precisava muito. Eu estava carente disso, estava sedento desse conhecimento que me faltava. E claro, não importa quanto conhecimento você vai acumular, porque durante um bom tempo eu ia para o trabalho já em mente com quais perguntas eu vou fazer dessa vez. E você vê que é um começo, é assim mesmo o processo, mas é juvenil, porque se você ainda tem perguntas, significa que dentro do seu coração ainda tem dúvida. Então o mestre diz: agora você precisa se lavar, você precisa se purificar. E eu tive que abandonar os meus vícios. Para mim não foi fácil. Só que ao mesmo tempo, de vícios que eu carregava de muito tempo, e vícios até mesmo que eu nem entendia que era um vício, eu tive que me desprender. E foi levado para longe de mim esses vícios. E isso é muito comum dentro do Daime, inclusive. Pessoas que entram com problema de alcoolismo, de drogas, de outros tipos de vícios também, porque
Vício pode dizer a respeito de tudo que possa te dar prazer, né? Seja jogo, seja pessoas, porque você pode ficar dependente, viciado de pessoas também. Então, tudo que é aquilo que serve como um tapa-buraco pra gente é lavado com a força da água, né? A força do Daime em si. Depois que eu me purifiquei, que eu fiquei pronto, né, para ir para a próxima parte que o Daime oferece pra gente, o mestre me diz: agora você precisa escalar a cachoeira sem usar os pés e sem usar as mãos. E eu digo: isso é impossível, né? E ele diz: mas eu tô aqui. Quem disse que é impossível? Hoje eu já tenho uma certa noção de o que pode ser. Uma pista interessante que eu tive é que você só vai conseguir subir a partir do momento que você não quiser mais estar lá em cima. O que para mim parece uma grande contradição de por que eu vou estar lá em cima se eu não quero mais estar lá em cima? Mas é justamente a questão de você abandonar as expectativas para que você não tenha mais frustrações. A partir do momento que você abandona completamente a expectativa, você não sente mais a frustração. E o budismo fala muito sobre isso, né? Eu gosto de lembrar que o mestre Irineu, por mais que ele tenha aí uma roupagem cristã e ele vem com sincretismo também indígena e africano, é absurdo, absurdo as coincidências dos ensinamentos dele, principalmente com o budismo Zen. Tem uma parte do livro lá do Origens do Santo Daime que quando eu li isso assim, eu falei, cara, sabe quando dá o clique-clack na cabeça que você fala fez sentido? Fez sentido total. Um dos seguidores dele, né, diz que tinha um livro lá que falava sobre Buda, e aí o mestre disse para ele ler esse livro. Falou assim, lê o livro e depois você me fala o que você acha. E aí ele leu o livro sobre Buda, e aí o mestre pergunta para ele assim, e aí, o que você achou do livro? E aí o discípulo dele diz, o Buda é igual a você, mestre. E aí o mestre só sorri. Porque sim, é um complô. Existe um complô entre os homens iluminados que já existiram na Terra. E de fato, tem muito em comum entre um Jesus, entre um Buda e entre um mestre Irineu. O mestre Irineu, ele traz forte essa questão da Semana Santa, principalmente da Sexta-feira Santa, para dentro da doutrina, porque dentro de uma contextualização histórica, ele conviveu com um grupo de pessoas que tinham muito problema com álcool. Então era interessante trazer esse costume também da semana ser uma semana para aproveitar para ficar sem álcool. Além disso, aquela era uma região de muito fácil acesso aos peixes. A gente está falando ali do Acre, tem rio, é um lugar com muita mata. Então não é igual, por exemplo, eu que estou aqui em Goiás. Se eu for comer só peixe, graças a Deus, eu particularmente tenho condição financeira de comer peixe. Mas tem outras pessoas aqui em Goiás que não tem grana para ficar comendo peixe. E às vezes teria que fazer uma dieta completamente vegana, talvez, vegetariana no caso, né? Mas às vezes a pessoa não pode ficar sem carne. Então, assim, nada que diz respeito à doutrinação em si, que diz respeito à ritualística, é algo dogmático, do tipo, se você não fizer, você vai morrer. Isso não pode existir, não é assim que funciona. Então a gente também tem que estar levando sempre em conta o contexto, quem está falando e por que está falando. Então até mesmo o mestre Irineu, ele está inserido dentro de um contexto e de uma realidade. Hoje o Daime, ele está no Brasil inteiro e no mundo, né? A gente tem
daime em Amsterdã, a gente tem daime em outros países. E eu não tô falando de ayahuasca, tô falando de santo daime. Visto que o santo daime, ele é a doutrina completa, né? Tiveram outras doutrinas que foram saindo do santo daime, porque é o fluxo, né? Como a barquinha ou umbandaime também. Mas o daime em si, ele está presente em vários lugares do mundo já. E já não tem mais o mesmo contexto do que da época em que o nosso mestre Irineu funda a doutrina. Então a gente sempre tem que ter aí o critério de avaliação da nossa realidade. Então não se sinta mal se você não consegue seguir toda a questão ritualística que é colocada pela doutrina. Faz o seu melhor, faz o que você sente que tem que ser feito. Escuta o seu coração, porque ele tem que ser o termômetro das suas decisões. É verdade, eu confesso para vocês, eu ainda tô tentando subir a cachoeira. Eu tô nessa aí. Mas agora eu já matei minha sede e eu já tô limpo. Então, mesmo que sei lá quantos anos demore para eu descobrir qual que é a charada dessa história que o mestre trouxe até mim, é divertido. Eu não tô parado pensando na resposta, eu não tô preocupado em resolver o problema. Eu tô curtindo meu banho de cachoeira. E aí vai ter uma hora que eu vou, quando eu perceber, eu vou abrir o olho e eu vou estar lá em cima também. E tá tudo bem. E assim segue o fluxo da existência, né? A Semana Santa ela é um convite para a gente perceber que quando você deixa fluir, a gente vai viver aí uma existência paralela à existência de Cristo, que, no caso, pode ser narrada em uma semana, de você ter o nascimento, você surge, a alegria, né, a comemoração e viver bem entre aqueles que os mesmos que receberam Jesus são os mesmos que condenam Jesus posteriormente diante de Pôncio Pilatos. Então, a gente vive no meio das pessoas que também crucificam a gente. E a gente sofre, a gente carrega os nossos sofrimentos. Mas se você se permite morrer, você ressuscita. E aí você atinge a vida eterna. Então, meus queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, abandonemos a ilusão. Vamos nos apegar na nossa Virgem Mãe, na nossa Senhora da Conceição e lembrar que a vida foi feita para viver, assim como a morte foi feita para morrer, e a gente tem que todos os dias morrer e nascer de novo e aceitar aquilo que é disposto para gente com muito amor e muita alegria e muita fé no nosso Mestre Jesus e para aqueles que são daimistas, o nosso Mestre Irineu. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Depois da Desejo ceia, aí meu Jesus, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Com grande gosto, meu Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, Jesus subiu ao horto, foi rezar 3 horas de oração. Encontrou Judas na frente de uma tropa. Já vinha ele de alferes, capitão. Judas pelo lado direito, com falsidade lhe beijou divinamente. Jesus disse: eu conheço a falsidade. Com este beijo que tu agora me deste. Aí saíram com Jesus à rua estreita, certamente a rua de amargura. Encontrou-se com a sempre Virgem Maria.
Era sua mãe que chorava com ternura. Ó minha mãe, que por mim tanto chorava, sendo ela Maria e Madalena. Quando eu cuido que vinha meu socorro, cada vez mais redobrava a minha pena. E Neste dia Nossa Senhora chegou, às 8 horas, sexta-feira da paixão. Encontrou-se com seu filhinho preso, Madalena o quedou no coração. Depois de Jesus Cristo arrastado, cobriram ele, trono pequenino, lhe botaram uma coroa na cabeça. Era tecida com 72 espinhos. Chegou Longuinho com a lança e cravou no peito esquerdo em cima do coração. Quando o sangue lhe batia pelo rosto, se ajoelhou-se, meu Deus, pediu perdão.